Que el Señor me les bendiga a todos, a E todas, queridos os meus hermanos, queridos irmãos e irmãs dos diferentes lugares no mundo, desde a Alasca até a Patagônia, o México inteiro, a Europa inteira, os Estados Unidos inteiro, as ilhas, o Japão, a África, a China, as Filipinas. Bem, lá naqueles lugares, como a Nova Zelândia, lá naqueles lugares onde há um fuso horário tão diferente que dá um dia de diferença. Enquanto para nós hoje é domingo, para eles já é segunda-feira. E é claro, o horário é muito diferente. Contudo, nós estamos aqui diante de todos vocês, diante da presença do nosso Deus. E nem o tempo, nem as distâncias, elas não conseguem nos separar de Deus, não nos separam da presença do nosso Deus, da sua obra maravilhosa, do Espírito Santo. É isso lindo e o importante. Eu sei que todos os irmãos em diferentes lugares no mundo assistem ao ensinamento, sei que assistem na África, mesmo que eles não conseguem assistir diretamente, mas eles conseguem assistir depois, e assim fazem em muitos outros lugares e ilhas, como as Ilhas Maurício. Gostaria de cumprimentar os meus queridos irmãos nas Ilhas Maurício, que moram tão longe, mas eu peço, Senhor, que um dia eu possa ir visitar os irmãos lá. Mas eles são todos tão carinhosos, eles são muito felizes, podemos perceber o amor que eles têm por Deus. O amor que sentem pelo nosso Criador e o nosso dono. Então, vocês podem se sentar nos seus lugares, cada um onde estiver. Eu cumprimento também com muito carinho as pessoas que vieram pela primeira vez, que estão conosco pela primeira vez, as pessoas recentes também, que estão assistindo o ensinamento. Cumprimento todos vocês. E como eu já disse, não interessa o fuso horário, as distâncias, o importante é ouvir o ensinamento. O importante é abrir a Bíblia e meditar na palavra do nosso Deus, porque a palavra do nosso Deus nunca fica ultrapassada. E nós sempre aqui, mesmo que pareça que estamos lendo o mesmo todas as vezes o Espírito Santo estará conosco para vivificar o que lemos, para nos ensinar, para nos revelar coisas novas, a sua doutrina e comportamentos novos que Ele quer de nós no nosso dia a dia. Por isso, eu agradeço o Senhor pela sua manifestação, eu agradeço ao Senhor pelo seu respaldo e por esta obra maravilhosa que o Senhor vem respaldando há mais de 50 anos, da forma que Ele prometeu, Ele tem cumprido. E por isso acreditamos, cremos nele, cremos que Deus existe e cremos que Ele tem um plano maravilhoso para todos nós, que Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar a vida eterna. Agradecemos ao nosso Deus, a honra seja para Ele. E assim, no dia de hoje, nós estávamos lendo no livro de Hebreus, estudamos o livro de Hebreus. Eu sei que há mais de 2 meses que não abrimos a Bíblia no nosso assunto, no nosso livro de Hebreus, que é um livro muito importante, onde o apóstolo Paulo destacou muito a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua personalidade, quem é o Senhor Jesus. Destacou ele como o ser que Deus enviou, e em alguma passagem da Bíblia diz que Deus, ele se fez carne, que Deus, ele se tornou um ser humano por um tempo, e que ele veio na terra e esteve com as pessoas, com os seres humanos. É o que diz na Bíblia e nós cremos nisso, porque sabemos que para Deus não há nada impossível. Se Ele nos deu a vida, Ele nos criou e Ele fez o universo, por acaso nós vamos duvidar que em algum momento Ele pode se tornar ser humano para estar conosco? Não vamos duvidar.
Por isso, nós aqui estamos em pé, firmes, crendo nas Escrituras e crendo na manifestação de Deus. Agradecemos ao nosso Rei, a glória seja para o nosso Deus, e assim, alegres e felizes, contentes. Hoje vamos abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 8. E estaremos lendo o capítulo inteiro. Ele termina no verso número 13. Mas antes de ler todo o capítulo, estaremos lendo em algumas outras passagens da Bíblia, em outros livros, para verificar o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus. E diz aqui, no capítulo 8, o apóstolo ressaltou que o nosso Senhor Jesus Cristo era o mediador de uma nova aliança. É o mediador, aquele que intervém, que faz mediação nessa nova aliança. Porque houve uma outra aliança antigamente. Teve uma aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, e diz na Bíblia que eles chegaram no Mar Vermelho, o mar se abriu diante deles e todos passaram pelo mar em seco. E logo após deles vinham os seus inimigos, que eram os egípcios, com o rei e todos os seus cavalos, seu exército, perseguindo Moisés e o povo que saía do Egito depois de estarem 430 anos sendo escravos no Egito. Foi assim como Deus se manifestou. Deus fez esse milagre. Eles cruzaram esse pedaço do mar, essa parte do mar, em seco, e nenhum deles pereceu. E diz que quando o rei, junto com os egípcios e o seu exército, estavam indo atrás do povo de Israel, de Moisés e o povo, diz na Bíblia que o mar, ele voltou a se juntar e todos pereceram afogados. Nós vemos dessa forma, nesse momento, como Deus defendeu os seus filhos e como Deus também tem os seus momentos de ser rígido ou forte com os inimigos, com aqueles que se opõem ao seu caminho, à sua palavra, à sua vontade. É assim o nosso Deus. E é por isso que nós temos que ser bons filhos para ter um Deus misericordioso, um Deus de amor. E aqui diz, no 8, no verso 1, ora, o resumo do que temos dito, porque no livro de Hebreus inteiro, ele veio destacando o Senhor Jesus Cristo, o seu poder, destacou a pessoa que ele foi, a grandeza, a magnificência dele. E é por isso que diz que o resumo do que temos dito sobre Cristo é que temos tal sumo sacerdote. Ele disse que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Este sumo sacerdote, ele se assentou à destra, ao lado direito do Pai, no trono da graça, no trono da majestade nos céus. Ministro, mas antes de continuar lendo este verso, vamos ler uma promessa que está no Salmo 110:1. Vamos buscar o Salmo 110:1, onde o Senhor fez, o nosso Pai Celestial fez uma promessa ao Salvador, ao Messias, ao enviado. Ele lhe fez uma promessa por meio do rei Davi. Aqui no Salmo 110, do verso 1 até o 4, diz: O Senhor disse ao meu Senhor. Isto aqui é um testemunho, ou é uma visão que o rei Davi teve nesses momentos. E o rei Davi, ele viu como o Pai Celestial falava com o seu Senhor, o Rei. O nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. E por isso, Davi diz: O Senhor disse ao meu Senhor.
Eu sou testemunha disso, porque eu estava vendo e ouvindo eles. É o que o rei Davi poderia ter falado. Ele lhe disse, assenta-te à minha direita, quer dizer, senta do meu lado direito, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. O pai queria colocar os inimigos do Senhor para serem estrado dos seus pés. Quem eram esses inimigos? Aqueles que o menosprezaram, aqueles que não creram nele, aqueles que o buscaram e o perseguiram para zombar dele e acabaram entregando-o aos romanos para que o matassem na cruz do Calvário. Todos eles que não quiseram crer no Senhor, mesmo tendo se chamado o povo de Deus, tendo o nome do povo santo, da terra santa, contudo, quando o Senhor se manifestou diante deles, ninguém acreditou nele, rejeitaram ele, zombaram dele, o perseguiram e o mataram. Foram esses os inimigos. Por isso é que o pai disse a ele, diante do rei Davi, ele sendo a sua testemunha, ele disse, assenta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. E diz no verso 2, o Senhor estenderá de Sião o cetro de teu poder, dominará no meio de teus inimigos. Deus, o Pai, estava dando todo o poder ao Senhor Jesus para que ele dominasse no meio de seus inimigos. No 3, teu povo se oferecerá voluntariamente no dia em que guies tuas tropas vestidas de santos ornamentos, desde o despontar da alva, resplandeceste como o orvalho de tua juventude. Aqui, o Pai elogiou o Senhor. E no verso 4, o Pai faz uma promessa para esse rei maravilhoso, para esse sacerdote que nós estamos lendo lá em Hebreus, e lhe disse no verso 4, disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Para sempre significa por toda a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, ele não disse segundo a ordem dos sacerdotes que houve, como, por exemplo, o sacerdote Arão e os seus filhos. Aqui, ele disse que ele seria sacerdote para sempre, pela eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós já lemos a história do rei Melquisedeque, onde diz que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, que ele era igual ao Filho de Deus. Era ele mesmo. Por isso, quando falamos do sacerdote Melquisedeque, estamos falando do próprio Senhor Jesus Cristo. E o sacerdócio dele vem dessa linhagem de Melquisedeque, quer dizer que vem desde a eternidade. E assim, vamos voltar novamente para Hebreus 8, onde vemos que este sacerdote, Jesus Cristo, ele se assentou à destra do trono da majestade do Pai nos céus, e Deus o tornou ministro do santuário, segundo o que diz no verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que erigiu o Senhor e não o homem. Lembremos também a respeito deste santuário. Este santuário diz na Bíblia que é um tabernáculo que Deus ordenou Moisés erigir para que lá nesse tabernáculo o povo todo viesse louvar, adorar o nome do Senhor. E Moisés, ele obedeceu a Deus, ele construiu esse tabernáculo. Contudo, esse tabernáculo era a sombra, representava um tabernáculo futuro, aquele que ia vir, chegaria, daquilo que estaria por vir mais para frente, o verdadeiro tabernáculo espiritual. E no verso 3 diz, porque todo sumo sacerdote, falando dos sacerdotes que estavam na terra, que estavam lá no meio do povo de Israel,
Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso é necessário que também este tenha algo a oferecer. Então diz aqui que todos os sacerdotes do povo de Israel, eles ministravam e apresentavam as ofertas e os sacrifícios continuamente para glorificar a Deus. E este sacerdote, quando diz aqui que há um tabernáculo espiritual e que o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, falando do Senhor Jesus Cristo, diz aqui que ele também tinha que oferecer alguma coisa como esse sumo sacerdote. No verso 4 diz: portanto, se estivesse sobre a terra, nem mesmo o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que apresentem as ofertas segundo a lei, os quais servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais. Aqui o apóstolo nos faz entender que esses sacerdotes que havia no povo de Israel, que faziam os sacrifícios, aqueles que ministravam em tudo que tinha de ser feito no templo, eles eram uma figura, uma sombra, simbolizavam, representavam aquilo que chegaria do celestial, que estaria por vir no futuro, que era um sacerdote perfeito, como é o Senhor Jesus Cristo, que seria para sempre, e representava também como ele ministraria diante do Pai para salvar as almas, ele se oferecendo como essa oferta para salvar a humanidade. E aqui no verso 5, quando diz que tudo o que houve na antiguidade era uma figura, uma sombra do futuro, diz, como foi advertido Moisés quando estava para erigir o tabernáculo, pois diz, vê que faças todas as coisas, quer dizer, precisas fazer este tabernáculo conforme o modelo que Deus te mostrou no Monte Sinai. E Moisés, dessa forma, ele obedeceu e ele começou a construir esse tabernáculo. Ele fez esse tabernáculo que representava, que era o protótipo do tabernáculo no futuro. Esse tabernáculo que o Senhor Jesus Cristo estaria construindo no sentido espiritual. Essa casa espiritual. Por isso, quando nós lemos no começo do culto, nós lemos onde o Senhor falou com a samaritana e lhe disse que chegaria a hora. O Senhor disse para a samaritana, chegará a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, será adorado o Pai. E assim aconteceu. Ele disse, Deus é Espírito. E Deus busca que os seus adoradores, os que o seguem, o busquem num sentido espiritual. Nada físico. Já não é mais nada, nem físico, nem material. Já esse tabernáculo é o coração dos seres humanos. O tabernáculo principal é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque diz na Bíblia que ele é o cabeça da igreja. Então, ele é um tabernáculo, ele é a casa de Deus. Mas os seus seguidores, que são o seu corpo, são o corpo de Cristo, todos eles também têm um coração. E esse coração é o templo, é o tabernáculo também. Então, se cumpriu o que o Senhor Jesus Cristo disse para a samaritana, que chegaria a hora que Deus não seria mais buscado em um lugar específico, porque Ele é Espírito e Ele busca os seus adoradores, Ele busca que os seus adoradores o busquem em espírito e em verdade, com um coração sincero, fazendo boas obras, fazendo o bem, agindo da melhor forma possível na sua vida. Não somente na sua vida em família, mas também dentro da sociedade, dentro da comunidade, no meio das pessoas, fazendo o bem. Porque se uma pessoa
fica pensando, eu quero enganar, eu quero fazer fraude, eu quero roubar o dinheiro dos outros, essa pessoa não está fazendo nada, não é sincera, não é templo de Deus, não é tabernáculo do Senhor. Então o Senhor disse que os seus adoradores que o seguem realmente devem ser verdadeiros filhos de Deus, que nos seus corações não tenham ambição, que não queiram machucar o seu próximo, nem prejudicar os outros, nem se aproveitar das situações. Há tantas coisas, há muitas coisas que devem ser abandonadas e deixadas para que possamos ser templo ou tabernáculo do Senhor. É esse tabernáculo que está sendo destacado aqui em Hebreus, o principal, o nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos deu o exemplo e nos disse que devemos imitá-lo, que devemos seguir os seus passos. Logo, esse tabernáculo físico da antiguidade diz na Bíblia que na antiguidade, quando Moisés erigiu esse tabernáculo, diz lá que esse tabernáculo era feito, dentro dele tinha umas lâmpadas e também tinha o azeite para essas lâmpadas, estavam as vestes dos sacerdotes, estava a arca do testemunho e a mesa para os pães da preposição, estava o candeeiro de ouro, o altar de bronze, o átrio. Todos esses eram utensílios que estavam dentro do tabernáculo, e cada um desses elementos tinha um significado. Cada elemento era um simbolismo para o futuro. O candeeiro de ouro, por exemplo, lembremos quando o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos e as pessoas que o ouviam, ele lhes disse: vocês precisam ser uma luz, como uma luz posta num candeeiro colocada no alto para iluminar. É assim como vocês devem ser. O seu testemunho deve ser como uma luz que ilumina no meio das trevas. O altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios e deviam se sacrificar animais para louvar e glorificar a Deus. Então, o que isso significa para nós no dia de hoje? Esse altar de bronze somos nós mesmos, porque nós mesmos devemos sacrificar a nossa carne, nos abstendo de muitas coisas que nos produzem prazer, mas não convém à nossa vida espiritual, porque vamos ofender a Deus, como elas não convêm a nós, mesmo elas nos produzindo prazer, eu não o faço. Eu me sacrifico. Eu sacrifico a minha carne para agradar a Deus. Temos aí o altar dos sacrifícios. Tinham de ser feitos sacrifícios para agradar a Deus. As vestes. Quando o Senhor nos diz, vocês precisam se vestir com uma armadura, é ter fé, é ter a doutrina, é ter a segurança, convicção, é andar em santidade, se vestir, estar firmes no caminho do Senhor, não desanimar, não desmaiar, não desistir. O azeite para as lâmpadas, por exemplo, o azeite é a unção do Espírito Santo. O Senhor nos diz que nós temos que buscar os dons espirituais, buscar primeiro o batismo com o Espírito Santo, porque era esse o azeite das lâmpadas naquela época no tabernáculo. Tudo tem um simbolismo, tudo tem um protótipo para o futuro, tudo era uma figura, a sombra do futuro. Por isso, nós hoje estamos desfrutando de um pouco de todos esses elementos que estavam no tabernáculo que Moisés fez. Mas o Senhor quer que nós hoje moremos e estejamos nesse tabernáculo espiritual, que sigamos o Senhor. Ele sendo a cabeça principal, nós o seguimos. Então, nós seremos um tabernáculo para o nosso Deus, para que Ele more nos nossos corações. É isso mais formoso. E aqui, no verso número 6 diz: mas agora obteve um ministério mais excelente, porque isso que nós estávamos falando do tabernáculo, do sumo sacerdote, do nosso Senhor Jesus Cristo, é um ministério, um trabalho, uma função que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, que era antigamente feito pelos sacerdotes, mas hoje é o Senhor e os seus seguidores que o fazem.
Os seguidores do Senhor Jesus Cristo também devem seguir esse ministério, esse trabalho. Por isso, também lembremos que depois estaremos lendo em Efésios 4, onde diz que o Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, na sua congregação, ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os crentes, para aperfeiçoar os santos, para que eles vivam uma vida santa e reta. Mas não é somente eles terem esse título, porque as pessoas lá fora, elas se chamam de muitas coisas. Tem pessoas que falam, eu sou profeta. Eles são profetas, mas não sabem nada. Não sabem doutrina, nem sequer sabem corrigir, nem ensinar uma outra pessoa, porque Deus nunca lhes revelou nada. Quem é profeta, Deus tem que lhe revelar muitos segredos. Deus tem que lhe revelar a vida da outra pessoa para que esse profeta possa lhe chamar a atenção, possa lhe ensinar, lhe corrigir, lhe conduzir pelo caminho certo. É isso que um profeta faz. Porque se as pessoas falam que são profetas, mas não tem nada de Deus, nem poder de Deus, essa pessoa não é um profeta. Então, nós aqui exigimos sim, hoje, que entendemos a palavra do Senhor e compreendemos quando o Senhor nos faz essas promessas maravilhosas, onde Ele diz que na sua igreja Ele coloca profetas, que sejam profetas de verdade, evangelistas, mas de verdade. Se tem o dom da profecia, deve ser evidente que profetiza, que Deus está falando e está usando essa pessoa para falar o oculto do coração, o segredo do coração de alguém. Se tem o dom de discernimento, que seja usado por Deus para guiar e orientar uma pessoa e ensiná-la a andar pelo caminho reto. Mas há pessoas que falam, eu sou um profeta e eu tenho um nível maior do que o seu, então você não pode nem olhar para mim, nem tocar em mim, porque eu tenho um nível maior do que o seu. O que é isso? Isso é orgulho, é vaidade, isso é não ser profeta, porque o profeta, aquele que tem de Deus, enquanto mais recebe de Deus, mais simples é, mais humilde é. Então aqui nós estaremos lendo um pouco sobre a promessa que o nosso Deus lhe falou para o nosso Senhor Jesus Cristo desde a antiguidade, e muitas vezes ele falou por meio do rei Davi, mas também falou por meio dos outros profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e aqui nós vamos ler em Jeremias 31, onde fala sobre essa aliança, porque aqui nós estamos falando de um tabernáculo e também estamos falando de uma nova aliança. E desse sumo sacerdote, portanto, aqui em Jeremias 31, no verso 31 até o 34, há umas promessas maravilhosas que Deus falou pela boca do profeta Jeremias para o futuro. E o futuro era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Era esse o futuro que ele diz aqui em Jeremias. Aqui em Jeremias voltamos no tempo. E ele estava falando para o futuro que aconteceria quando o Senhor Jesus Cristo viesse pregar o seu evangelho e se manifestar. E isso já aconteceu. Mas nós vamos ler de novo e vamos relembrar essas passagens para que nós possamos entender e fique bem claro para nós o plano maravilhoso do nosso Deus. Dessa nova aliança, desse novo sacerdote perfeito pela eternidade e desse tabernáculo espiritual. E diz aqui em Jeremias 31, no verso 31, diz, eis que vêm dias para o futuro, diz o Senhor, nos quais farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Foi o que o Senhor disse. Vem dias, farei nova aliança. Qual foi a primeira aliança? Se lembrem que aconteceu no Monte Sinai com Moisés. Foram as tábuas da lei. E aqui temos a nova aliança. E ela foi feita com quem? Com o sumo sacerdote Melquisedeque. Com esse tabernáculo espiritual, com esse ministro, esse sumo sacerdote chamado Senhor Jesus Cristo. Com ele seria feita essa nova aliança, e diz, não como a aliança que fiz com seus pais,
no verso 32. O Senhor disse aqui que no futuro ele estaria fazendo uma nova aliança, mas não seria como a aliança que ele fez com seus pais lá quando eles saíram do Egito, quer dizer, lá no Monte Sinai com Moisés. Não seria como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram minha aliança, mesmo sendo eu um marido para eles, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei em sua mente, se lembrem que Deus deu para Moisés as tábuas da lei, e contudo essas tábuas da lei foram escritas, tudo foi físico e material e o povo não as cumpriu. Mas o Senhor diz aqui que ele novamente faria uma nova aliança com o Senhor Jesus e lhe daria uma nova lei. Colocarei em sua mente a minha lei e a escreverei em seu coração. Já a lei não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas seria escrita na mente e no coração. E esses dois são quase a mesma coisa. A mente é a mentalidade, o conceito que nós temos sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre os seres humanos, todos os conceitos que temos sobre sermos seres humanos, é isso a mente. O conceito do que nós sabemos, conhecemos e até o dia de hoje temos aprendido que nós somos. E isso está no coração. Esse conceito que nós temos da vida, de todas as coisas, de tudo, nós temos isso dentro do coração. É incrível. Não na memória, mas no coração. Porque a memória é uma coisa diferente. A mente e o coração são a mesma coisa, os dois são iguais. O que você conhece da vida, o que você sabe da vida. Nós vemos as crianças crescerem e eles vão criando um conceito de tudo. Eles vão aprendendo. E quando eles se tornam adultos, cada um vai pelo seu caminho, cada um foca num conceito. Mas tudo isso está lá, no coração. Então o Senhor disse... Ele disse que essa lei o Senhor a estaria colocando na mente e no coração, na nossa conceitualização de tudo o que é crer, confiar, se aproximar de Deus, o que é que nós estaremos fazendo após morrermos. Nós já temos muitos conceitos sobre isso, o que acontece após a morte, nós já lemos muito, sabemos muito disso. E a escreverei em seu coração, disse o Senhor, e eu serei para eles Deus, e eles, os crentes, os seguidores, serão meu povo. Glória ao nosso Deus. Vemos aqui um povo novo. Não vemos mais o povo antigo. Nós vemos um povo novo que Deus estaria levantando, e ele o levantou de fato. Está o levantando desde quando? Desde faz mais de 2000 anos, que é quando o Senhor Jesus apareceu na terra. Ele veio pregar o seu evangelho. Desde esse momento, ele está formando o seu povo novo, e é desde esse momento que o Senhor está na mente, no coração dos crentes e dos seguidores, lhes dando essa nova lei, essa nova aliança. E diz no 34, ninguém ensinará mais ao seu próximo, nem a seu irmão vai ensinar, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. É claro, todos me conhecerão por meio da obra do Espírito Santo. Nós conhecemos ao Senhor por meio dos dons espirituais, da profecia. Se você falar com uma criança que está na igreja e já tem recebido profecia, a criança vai dizer, sim, Deus falou comigo e Deus fala na igreja. E nós temos que adorar a Deus e temos que segui-lo. Se vocês perguntarem para uma criança na igreja, vocês vão ficar impressionados do que escutarão das crianças. E se cumpre este verso.
Porque ninguém diz ao outro, conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor. Porque perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais de seu pecado. Porque o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi perdoar os pecados daqueles que o seguem, dos seus seguidores. Glória ao nosso Deus, agradecemos ao nosso Pai pela obra maravilhosa que o nosso Deus faz nas nossas vidas. Eu ficaria tão feliz em ouvir, em ficar sabendo que muitas pessoas no mundo, aqueles que se chamam de ateus, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, eu gostaria tanto de saber, eu ficaria tão feliz em ouvir, em ficar sabendo que eles estão ouvindo a palavra de Deus e estão aprendendo a conhecer a Deus, estão mudando os seus conceitos. Porque eles terão uma conceitualização sobre Deus muito mais clara. Porque há pessoas que dizem, eu nunca ouvi falar de Deus, eu não sei se Deus existe. No meu país não falam para nós sobre Deus. É triste isso. Mas o Senhor, se Ele tiver misericórdia das pessoas, eu acredito que Ele lhes dará a oportunidade de ouvirem a sua palavra para que eles possam mudar o seu conceito sobre o que é Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Continuemos então na nossa leitura em Hebreus. Vamos voltar para o verso 7. Nós tínhamos lido o verso 6, onde diz que o melhor ministério, o mais excelente, é o do nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 6, porque Ele é o mediador de uma aliança melhor. Nós já lemos sobre essa aliança. E Deus estabeleceu muitas promessas que Ele vem cumprindo ao pé da letra. E no verso 7 diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não se teria buscado lugar para a segunda. O que foi que aconteceu na primeira? A primeira aliança, ela teve muitos defeitos, porque o povo não cumpriu. O povo falhou com Deus. Por isso, o Senhor, Ele teve de planejar uma outra aliança, uma outra lei nos corações das pessoas. E eu lerei novamente o verso número 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, diz, vedes que vêm dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. É o que nós já lemos em Jeremias. O Senhor fez essa promessa e o Senhor esteve a cumprindo até o dia de hoje. E aqui no verso 9, que eu estou lendo, diz, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para tirá-los da terra do Egito. Porque eles não permaneceram em minha aliança. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Como o povo na antiguidade não permaneceu naquela aliança que Deus tinha feito com Moisés no Monte Sinai, com as tábuas da lei, diz aqui que o Senhor se afastou deles, Ele começou a ignorá-los. E se passaram muitos séculos, e Deus ignorou o povo, aguardando que se cumprissem os dias das promessas que o Senhor tinha dito quando Ele falou, chegará uma nova aliança, chegará uma nova lei, haverá um povo novo. Assim tem acontecido, vem acontecendo. Por isso, nós hoje não temos que menosprezar o nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos menosprezar a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, não podemos menosprezar a Bíblia. É do nosso interesse
ler, esquadrinhar, aprofundar, aprender desde Gênesis até Apocalipse. Porque há muitos mistérios escondidos. Há muitas coisas novas nas quais nós precisamos meditar para aprender, para que não sejamos ignorantes da palavra de Deus, para que não sejamos ignorantes no que tem a ver com os caminhos do nosso Deus, mas que nós, a cada dia, estejamos mais preparados, lendo. Não prestem tanta atenção, não foquem tanto na linguagem antiga que é usado. Para isso existem os dicionários, porque talvez algumas Bíblias usam uma linguagem, um idioma que é muito antigo, que não é mais usado, mas temos o dicionário para consultarmos e assim aprendermos. Para continuar lendo a Bíblia constantemente, uma e muitas vezes, para adquirir esse conhecimento geral, global, sobre toda a Bíblia. É isso o que agrada a Deus que nós façamos. E é aí onde Deus começa a nos revelar, nos ensinar. Nós também começamos a mudar, a nossa vida espiritual muda, nós começamos a nos transformar. E o Espírito de Deus começa a agir nas nossas vidas, no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa mente. O Espírito Santo, ele começa a fazer milagres em nós e ele nos ajuda, nos dá paz, que é o lindo, o formoso, a paz. Ele nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá confiança. Nós podemos ter até muitos problemas e dificuldades no momento, ou tribulações na vida, mas nós temos alguém em quem confiar, alguém em quem depositar os nossos fardos, a nossa tristeza, o nosso sofrimento. Nós temos para quem pedir ajuda, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, o Salvador, o Pastor Divino, esse sumo sacerdote. Nós temos ele aqui bem perto de nós, para que nós, em qualquer momento que precisemos, clamemos ou invoquemos e ele venha nos ajudar. Então, quando nós estivermos lendo os Salmos, por exemplo, ler os Salmos é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos a buscar a Deus, a louvar a Deus, aprendemos a dizer para Deus muitas palavras, e lá o Senhor nos faz tantas promessas, como quando o Senhor disse num dos Salmos: invoca-me no dia da angústia, te ouvirei e tu me honrarás. Glória a Deus! E isso não é mentira, Ele não está nos enganando. Ele não está nos enganando, porque Ele é o ministro, o sumo sacerdote. Ele é esse tabernáculo espiritual. E nós temos que estar aí, do lado dele, confiando. Confiando. Também há uma outra passagem nos Salmos que diz: os que confiam no Senhor são como um monte firme, que não se move, mas que permanece firme para sempre. É que nem os terremotos conseguem mexê-lo. O monte continua em pé. Então, o Senhor quer que nós desfrutemos dessas maravilhas da presença do nosso Deus. E nós queremos ser esse tabernáculo. Nós queremos habitar no tabernáculo do Senhor. Nós queremos ser ministrados também por esse grande ministro, esse sumo sacerdote que ministra continuamente no templo. Nós queremos estar do lado dele e o ajudando também, louvando o nome dele, confiando nele. Portanto, nestes versos seguintes, o Senhor relembra, quer dizer, o apóstolo relembrou o que Deus prometera. Ele o prometeu e está o cumprindo desde faz mais de 2000 anos até agora. E diz aqui, no verso 10,
Diz no verso 9 que o Senhor se afastou deles em decorrência da sua desobediência. Mas no 10 diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na mente deles e as escreverei sobre seus corações. É a mesma coisa. Pôr as leis na mente deles ou as escrever nos corações é a mesma coisa. Só não achem que mente e pensamentos são iguais, porque são diferentes. Eu posso ter muitos pensamentos, mas posso descartá-los também. A mente é diferente, porque a mente é conceitualização, o conhecer, o saber quem eu sou, porque eu existo e para onde eu vou, o que eu sou, no que eu creio, para onde eu estou indo, o que eu busco. É essa a mente. Às vezes, nós dizemos para as pessoas, vejam a mente dessa pessoa. Ele tem uma mente de criança, não conhece nada, não sabe nada, não aprendeu nada, não quer aprender, não quer se acertar com Deus, se colocar em dia com Ele. Tem uma mente de um bebê. Então, aqui o Senhor diz, na sua promessa maravilhosa, onde Ele disse, porém minhas leis na mente deles ou no coração de cada pessoa. Vocês já sentiram que no seu coração está escrita a lei do Senhor? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque às vezes nós ficamos tão felizes, tão alegres, nós ficamos com tanta vontade de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor, de orar. É isso, porque lá está as coisas do Senhor, aqui na nossa mente, no nosso coração. Bem, e diz: e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. É uma promessa maravilhosa. Diz que nós seremos o povo de Deus e ninguém mais ensinará a seu próximo nem a seu irmão dizendo conhece o Senhor. Nós já lemos em Jeremias, mas aqui está repetindo. Diz, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, e isso é verdade, porque usarei de misericórdia para com as suas injustiças, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de suas maldades. Glória ao nosso Deus, porque uma vez que nós buscamos a Deus e nos arrependemos, é claro, como não vamos nos lembrar de não voltar ao pecado? Seria impossível voltar. No verso 13... vamos ler todos, vocês, os que estão lá, também leiam em voz alta. Ao dizer, nova aliança, ele deu por antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e se envelhece está próximo de desaparecer. Portanto, o que é que o apóstolo diz aqui? A nova aliança deu por antiquada a primeira aliança que aconteceu com Moisés no Monte Sinai com as tábuas da lei. Ficou anulada essa aliança. Essa aliança não mais vale, não tem valor nenhum no dia de hoje. Deus não se manifesta mais com ninguém que diz que trabalha nessa primeira aliança, na lei de Moisés, fazendo todas as leis que Moisés escreveu. Se alguém diz que pensa ganhar a vida eterna fazendo isso, está errado. Porque aqui diz, ao dizer nova aliança, ele deu por antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e se envelhece está próximo de desaparecer. Porque nós temos uma nova aliança, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o ministro, ele é o sumo sacerdote, ele é o tabernáculo espiritual e ele é essa aliança com a qual... ou que ele assinou lá na cruz do Calvário desde faz mais de 2000 anos, e é por isso que hoje nós estamos desfrutando, não na plenitude, porque nós estamos esperando essa plenitude dos dons espirituais, da presença do Espírito Santo. E não é somente invocar o Espírito Santo, Espírito Santo me ilumina. Não, Senhor, não é isso. O Espírito Santo vem a nós. E ele nos faz falar em outras línguas angelicais dos céus. Ele vem ao nosso ser, na nossa alma, nos ensina, nos corrige, nos dá muitos dons.
nos dá profecia, nos dá visões e sonhos e discernimento, poder para expulsar demônios, para expulsar as bruxarias, os feitiços. Ele nos dá paz, alegria, felicidade. Tudo isso o Espírito Santo faz nas nossas vidas e nos dá os dons espirituais para que trabalhemos na igreja e possamos servir aos outros, possamos servir as outras pessoas com a imposição das mãos. Então, eu convido vocês a crerem, acreditarem e confiarem nesta aliança feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É essa nova lei que o meu Deus abençoe vocês. Vamos orar ao nosso Pai. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor. Estamos diante da Tua presença para Te adorar, para te bendizer, para te honrar, para glorificar o teu nome, para te exaltar, Senhor, para te agradecer por todas as tuas benevolências, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra, pelas tuas promessas. Te agradecemos, Senhor, porque tu estás dando felicidade, alegria e muita paz à nossa alma. Te agradecemos por essa paz, te agradecemos por todas essas promessas que dia após dia estão se cumprindo em nós. Nos ajuda, Pai Santo, para que nós possamos ser porta-vozes, para que possamos pregar a Tua palavra santa no mundo todo. Que todos possam ouvir que Tu existes e que Tu és um Deus real, um Deus vivo e poderoso, um Deus de amor. Que todos aprendam e Te conheçam, Senhor, que todos Te louvem porque Tu és digno. Te agradecemos, Pai, Te agradecemos, Senhor. E agora, neste momento, Pai, também pedimos o nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Eu Te peço que estendas a Tua mão poderosa sobre todas as pessoas que estão doentes. Há muitas pessoas doentes, estão nos hospitais, com diferentes doenças, e os médicos, a ciência, nem sequer conhecem a doença deles, nem sequer conseguem descobrir a doença, e as pessoas estão sofrendo. Eu te peço, Senhor, que estendas a tua mão, que cura, e tu cortes essas ataduras, essas bruxarias, esses feitiços, essas maldições do diabo, essas simpatias, e todos os irmãos e irmãs que estão doentes nos hospitais, cura eles, liberta eles, repreende a febre, repreende todo o embolismo, repreende toda obra maligna e lhes dá uma oportunidade mais nas suas vidas para que eles possam te seguir, trabalhar diante de ti e te ministrar. Meu Senhor, também há muitas pessoas doentes nas suas casas, anciãos, velhos, de todas as idades. Estende a tua mão, Senhor. Tem misericórdia. Tu és o médico divino. Tu és quem deu a vida. Tu nos deste a vida. Nos formaste, nos criaste. Estamos diante de ti, Senhor. Somos os teus filhos. Pai, tem misericórdia. No nome glorioso de Cristo Jesus, te agradecemos, Senhor. A honra e a glória e o louvor sejam para ti desde sempre. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en Señor, contigo quiero ir. Bendito seja o Senhor. Glória para o nosso Deus. Obrigados, meus queridos irmãos, as pessoas que estão conosco hoje. Agradeço vocês, Deus abençoe. Um abraço forte para todos vocês e para as crianças também, os beijinhos. Deus abençoe e até mais.